estamos aqui para fazer o trabalho. O Sérgio vai apresentar o entrevistado de hoje. Bom dia, o entrevistado de hoje vai ser meu pai. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Qual a sua profissão? Eu sou juiz de direito, também conhecido como magistrado. Em que área da magistratura você atua? Bom, eu já atuei em todas as áreas, né? Mas ultimamente, inclusive nos últimos 9 anos, eu tenho atuado exclusivamente na área criminal, que é a área da magistratura, a área do direito que trata dos crimes, dos delitos, né? Para vocês entenderem como funciona, toda vez que ocorre um delito, ocorre um crime, né? Esse crime é investigado pela polícia. Depois que ocorre essa investigação, a polícia leva a informação, leva o inquérito até o Ministério Público, e o Ministério Público faz a denúncia, se for o caso, e leva o caso até o juiz, para o juiz fazer o processamento, o trâmite do processo e julgar ao final. Quando você vai julgar alguém, dependendo de quem seja, você sente pena da pessoa? Sem dúvida, muitas vezes a gente se depara com casos bastante delicados, né? Nem todo mundo que pratica algum crime é bandido, de jeito nenhum, né? Claro que temos casos de criminosos perigosos, mas muitas vezes as pessoas que se envolvem em delitos não são cidadãos comuns que cometeu algum ilícito, alguma irregularidade em razão de alguma circunstância, em razão de algum evento, do momento, do nervosismo do momento, e as pessoas evidentemente se arrependem do que fazem, né? E o juiz percebe essas situações. Claro que o juiz não é nenhuma máquina, o juiz tem sentimentos, o juiz muitas vezes fica com pena dessas pessoas, né? Entretanto, o juiz é obrigado a fazer o julgamento conforme a lei determina. Com que frequência tem algum julgamento? Olha, infelizmente nós temos julgamentos todos os dias, né? Todos os dias a gente profere alguma sentença, né? Finalizando algum caso, todos os dias fazemos audiências para verificarmos outros casos, esclarecermos outros casos, né? Muitas vezes a gente chega a fazer 6, 7, 8, 10 audiências num único dia de processos diferentes. Há muitas brigas nos casos? Certamente, por uma questão chegar até o judiciário, porque houve um litígio, houve uma briga, né? Então, quando envolve também o processo criminal, e o processo criminal chega até o juiz, é porque houve um determinado tipo de litígio, né? Um determinado tipo de conduta que a lei não autoriza, que a lei reprova, né? E que caracteriza como crime, e é exatamente por isso que chega até o judiciário. Você gosta da sua profissão? Gosto. Muitas vezes a minha profissão acaba sendo penosa, né? Acaba sendo dura, né? Mas a gente tem que gostar do que a gente faz para a gente poder ter algum prazer na vida também, né? É essencial que quando a gente vai escolher a nossa profissão, a gente escolha alguma coisa que nos satisfaça também. Qual o local do seu trabalho? Um juiz trabalha no fórum, né? Todos os juízes, a não ser alguma vara itinerante que tem, que o juiz pode sair e ir a diversos locais, né? Mas a sede do trabalho de um juiz é no fórum. Quem inspirou a seguir essa profissão? Olha, eu acho que a primeira inspiração que a gente tem que ter na vida é Deus, né? E Deus acaba colocando muitas pessoas em nossas vidas que nos vai guiando para o nosso destino, né? E Deus colocou, graças a Ele, evidentemente, muitas pessoas na minha vida que me levou a seguir essa profissão. Um deles foi meu pai que me incentivou muito a fazer o curso de Direito. O outro foi meu sogro, o pai da minha mulher, os dois avós do Serginho. O meu sogro era magistrado lá no Paraná, juiz de Direito, foi desembargador, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e aprendi muita coisa com ele. Isso foi muito inspirador para mim também. Como você se preparou para passar no curso da magistratura? Para ter acesso à carreira da magistratura no Brasil, se dá somente por concurso público.
Então, evidentemente, o candidato tem que ser formado em Direito, tem que ter um curso de Direito, né? E depois desse curso de Direito tem que ter um período de prática forense, muitas vezes advocacia, muitas vezes algum trabalho na área jurídica, e depois disso é que se faz um concurso público, né? E esse concurso público é bastante difícil, tem que estudar bastante, tem que se fechar, né? Abrir mão de muita coisa e fazer e tentando. Eu fiz diversos concursos, fiz concurso no Paraná, fiz 3 concursos no Paraná, fiz concurso no Rio Grande do Sul, fiz aqui no Mato Grosso. Nos anteriores, evidentemente, eu não passei, eu reprovei, né? Mas a gente foi estudando mais e mais, sábado, domingo, fim de semana, feriado, dias de semana, muito cedinho, à noite, e até atingir esse objetivo. Diga, Há quantos Gabriel. anos você está na magistratura? Eu ingressei na magistratura em fevereiro de 1999, já está fazendo 14 anos. O que você considera mais difícil na sua profissão? Mais difícil na minha profissão? Eu acho que não tem nada muito fácil na minha profissão, mas é bastante complicado você decidir a respeito do destino das pessoas, né? Você decidir que uma pessoa vai ficar presa, vai cumprir um determinado período atrás das grades, vai privar essa pessoa da liberdade, né? Mas tem o outro lado também. Você não pode ser também muito condescendente com pessoas que cometem ilícitos graves, porque do outro lado tem a sociedade, né? Tem as vítimas, tem a família das vítimas, que está cobrando justiça do juiz, né? Então você tem que saber dosar muito bem para não fazer injustiça nem com a pessoa que está sendo sentenciada, no caso o réu, e também não fazer injustiça com a sociedade, deixar alguém que é perigoso impune. Você acha que a criminalidade no Brasil aumentou nos últimos anos? Por quê? Olha, eu acho que a criminalidade chegou num patamar bastante complicado, bastante difícil. Eu acho que aumentou e eu acho que vem aumentando, e os fatores são diversos. Principalmente o fator principal, eu não vou dizer que o fator principal seja a pobreza, de jeito nenhum. A pobreza acaba que, se a gente colocar o fator pobreza como um fator para a criminalidade, automaticamente a gente estaria atrelando a figura da pessoa pobre, da pessoa com menos recursos, à criminalidade, e isso não acontece, né? A grande maioria das pessoas em nosso país são pessoas humildes, são pessoas pobres e pessoas honestas, né? Entretanto, a falta de recursos, a carência de recursos destinada a uma educação melhor do povo, né, por parte de nossos governantes, acabou criando uma geração bastante ligada à criminalidade, né? Não evidentemente não evidentemente a classe pobre de jeito nenhum, mas infelizmente dentro da classe pobre acaba que os seus jovens, aqueles que não têm uma assistência melhor por parte da família, que além da pobreza haja uma falta de assistência também do Estado e principalmente familiar, os jovens acabam entrando nas drogas e a droga acaba levando esses jovens para a criminalidade. Infelizmente, a gente vê que a grande maioria dos processos que a gente tem de crimes violentos, né, de crimes de roubo, de crimes de morte, acabam sendo jovens de famílias desestruturadas que se envolveram com a droga, e isso levou essas pessoas a se envolverem com a criminalidade muito cedo. Mas, como nenhuma regra é absoluta, evidentemente tem pessoas, infelizmente, que nasceram em bom berço, né, em berço de famílias abastadas, mas que também acabam
por se tratarem algumas vezes de famílias também desestruturadas, porque a desestrutura não ocorre só em famílias pobres, né? Em famílias mais bem providas financeiramente isso também ocorre, jovens dessas famílias também acabam se envolvendo em alguns tipos de crime, mas é mais frequente, infelizmente, nas classes menos favorecidas. Algumas pessoas defendem a ideia que menores de 18 anos respondam a crimes como se fossem adultos. Qual é a sua opinião sobre isso? Na verdade, não é que menores de 18 anos responderiam a crimes como se fossem adultos. Tem uma reivindicação de uma parte da sociedade que a maioridade penal seja diminuída dos 18 para os 16 anos. Isso decorre talvez da evolução da nossa própria sociedade. A gente percebe que hoje em dia o jovem tem mais acesso à informação, o jovem se desenvolve mais cedo, e eu acho que é uma proposta a ser pelo menos considerada, porque a nossa sociedade evoluiu. O jovem, hoje, eu acho que tem muito mais capacidade de entendimento, tem muito mais acesso à informação do que tinha há 30, 40, 50 anos atrás. A televisão é um veículo de informação muito forte e às vezes muito perigoso, mas precisa de um estudo biológico para aferir se realmente, psicologicamente, o jovem de 16 anos já tem plena capacidade de entendimento, de entender exatamente o que é certo e o que é errado, diferenciar o certo do errado. E eu acredito que aos 16 anos hoje, me parece que o jovem, o adolescente hoje de 16 anos já sabe, já consegue entender e diferenciar o certo do errado. Então eu não acho que seja nenhum absurdo essa reivindicação. Qual a sua opinião sobre as leis atuais no Brasil? O Brasil tem boas leis, algumas precisam de melhorias, vamos assim dizer, mas nós avançamos bastante com relação à legislação, precisamos avançar mais. Na verdade, um Estado não pode estagnar, um Estado não pode ficar parado, o Estado tem que acompanhar a evolução, e a lei é assim também, conforme novidades vão surgindo na sociedade, a lei tem que acompanhar essa evolução, e às vezes isso não tem acontecido no Brasil, ou essa evolução acaba sendo um pouco atrasada. Por exemplo, um exemplo que eu dou, e que hoje tomou conta de tudo, é a era da informática. Hoje em dia tudo é na informática. Você vai fazer uma compra pelo computador, você conversa pelo Skype, então evoluiu muito, e a criminalidade evoluiu rapidamente, acompanhou isso. Hoje em dia são muitos os crimes praticados através da internet, fraudes praticadas através da rede de computadores, e a lei demorou um pouco para acompanhar isso. Eu acho que essa evolução talvez tenha que ser mais rápida. Como juiz de direito, o que você espera de 2013? Olha, eu tenho a consciência que 2013 não vai ser fácil. A gente tem visto que a criminalidade está aumentando, infelizmente, mas eu tenho a esperança que surjam programas para resgatar jovens, porque o que a gente observa, infelizmente, é que o jovem, o criminoso de hoje, aquele que eu me referi há poucos minutos atrás na outra questão, aquele rapazinho, aquele menino que foi criado numa família desestruturada e logo cedo se envolveu com drogas, hoje ele muitas vezes, se ele não conseguiu escapar dessa armadilha, hoje ele pode ter se tornado um criminoso. Mas a gente vê que isso é um ciclo que vai se repetir, que está se repetindo. Quantas e quantas famílias desestruturadas que tem hoje e que tem lá no seu meio um jovem, um adolescente de 10, 12, 14 anos de idade que infelizmente está se envolvendo com drogas. E esse rapazinho, esse jovem,
tem grande chance de vir a se tornar um marginal, um criminoso no futuro, né? Hoje ele é vítima, né? Mas amanhã ele não vai ser vítima, amanhã nós seremos vítimas. E isso é um ciclo que está se perpetuando no nosso país, e a gente não vê muita ação para quebrar esse ciclo, para resgatar esse jovem, para trazer esse jovem para o nosso lado. Então, enquanto esse ciclo não for quebrado por nós, pela sociedade, infelizmente parece que a história vai continuar se repetindo até que a gente faça alguma coisa para quebrar esse ciclo. Que dica a sociedade deu para quem deseja seguir essa profissão? Olha, o que eu sempre falo para os meus filhos, né? Se você quer ter sucesso na vida, se você quer ser alguma coisa, não só essa profissão, mas também essa profissão, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar que vocês estão estudando em uma boa escola, né? Com bons professores, né? Que os seus pais podem proporcionar isso para vocês, tem que agarrar essas oportunidades e se dedicar. Eu sei que para criança é muito difícil, porque eu fui criança também, eu sei que às vezes estudar é chato, mas é o único caminho, né? Tem que estudar, tem que se dedicar, né? E a hora que chegar a hora, vocês ainda são bastante jovens, mas daqui mais alguns 4, 5, 6 anos, aí já vai dar para começar a pensar, né, no futuro, que vocês vão escolher, fazer um vestibular, e sempre, sempre, sempre transpiração, né? Por que eu falo transpiração? Porque na vida a gente tem dois elementos para ter sucesso: inspiração e transpiração, né? Inspiração é aquilo que vai fluindo, né, na cabeça, e a transpiração é a dedicação. E eu acho que quase tudo na vida é 99% transpiração, que é se dedicar mesmo. Ok, obrigado. Obrigado pela sua audiência. E eu é que agradeço, muito obrigado.